Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje iremos falar sobre FIIs, Fundo Imobiliário. Eu vou trazer aqui um FII que vem chamando bastante atenção. Tem a sua cota em R$5, doido, é isso mesmo. Está inserido num setor importantíssimo, perene da nossa economia. E com base na sua cota patrimonial, que é R$14, esse FII atualmente ele possui um upside superior a 160%. Será mesmo, doido, que dá para colocar uma quirela no fundo imobiliário, ganhar mais de 160% de valorização, além dos dividendos mensais? Vamos entender este fundo direitinho, vamos entender as oportunidades que esse fundo possui e, obviamente, os riscos também por trás desse fundo e o porquê dessa cota em apenas R$5 atualmente, tá? Mas antes, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. E sem mais converseiro, bora falar de FIIs, doido. Bom, para começar, trata-se de um fundo híbrido lançado em 2024. Aí já está um dos motivos, né, do porquê o fundo está cotado em R$5, mas ele é focado em energia renovável, né, mais especialmente em usinas solares de energia distribuída. E um dos pontos positivos deste fundo é que ele investe em projetos já em operação, ou seja, não carrega o risco da construção. O fundo tem as suas ambições, que é chegar ao final de 2025 com 500 milhões sob gestão e 50 megawatts de capacidade instalada. Será se o fundo conseguirá atingir esse objetivo? Agora vamos começar a entender um pouco mais o motivo da cota do fundo estar apenas em R$5, tá? Estamos falando do RENV11, o CPV Energia. Um fundo que foi lançado, como eu citei no início do vídeo, em 2024, né? Esse é o primeiro motivo, é um fundo novo, né? O mercado ainda está observando, é um fundo que ainda carece de amadurecimento, mas o motivo da cota em R$5 não é porque foi lançado a R$5, não, é porque caiu para R$5. Quem prestou atenção observou aí que eu citei no início do vídeo que, de acordo com a cota patrimonial, que é R$14, o fundo atualmente possui um upside superior a 160%. E só para vocês terem uma ideia, no acumulado dos últimos 12 meses, essa queda, né, ela já representa 40%. E se formos pegar a performance do IFIX, essa queda já se aproxima de 50%. Mas por que a cota do fundo caiu tanto desde o seu IPO? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: todo IPO ele é vendido, né, por um preço acima do que a empresa vale, né? Toda cota ou toda ação ela é vendida por um preço acima do que realmente a empresa ou o fundo vale. Então, automaticamente, nos meses seguintes, se a empresa não entregar ou o fundo não entregar o que eles estão prometendo, a tendência é o mercado começar a corrigir para o valuation real dessa empresa e deste fundo, tá? Esse já é um dos pontos que todo investidor, né, que decide entrar, né, numa ação que está sendo lançada ou numa cota de fundo que está sendo lançada, o investidor precisa entender isso, tá? Se não entregar o que está prometendo, automaticamente o mercado já vai corrigindo essa cota, corrigindo essa ação, né, para o preço real da empresa, para o valuation real. E a correção na cota deste fundo foi tanta que o PVPA atual está em 0,39, ou seja, está muito abaixo do seu valor patrimonial mesmo. Por isso, né, que eu citei aí, de acordo com a cota patrimonial do fundo, com o valor patrimonial do fundo, né,
Caso o fundo comece a entregar resultados, né, se chegar, né, no seu valor patrimonial de fato, estamos falando aí de uma valorização superior a 160%. Mas o que realmente causou a queda tão forte na cota deste fundo? Existem aí um conjunto de fatores e o primeiro deles é o cenário macro. Estamos atualmente, né, vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, um cenário de taxas de juros altíssimas, tá? Então, os fundos, ações de maiores riscos acabam sofrendo mais, né? Porque o investidor, ele busca maior segurança. Então, falando de fundo imobiliário, a galera vai, obviamente, procurar fundos já sólidos, fundos que já entregam resultados, que já remuneram, né, o investidor mensalmente de maneira consistente, né? E temos aí diversos fundos oferecendo, né, alta receita, oferecendo altos rendimentos, fundos aí imobiliários, fundos do agro também entregando dividendo acima de 15%. Então a galera vai deixar esses fundos, né, mais arriscados, esses fundos mais recentes, um pouco de lado, né? E isso acaba também derrubando a cota do fundo, obviamente, porque reduz muito a liquidez destes fundos. E outro motivo é o risco operacional. Apesar do fundo investir em usinas que já estão operando, depende aí da estabilidade do setor elétrico, né, e dos contratos também. Qualquer variação impacta diretamente na geração de receita do fundo. Então isso aí acaba penalizando também. É um fundo novo, está em fase de amadurecimento e o mercado acaba batendo, né, quando acontece alguma variação negativa, como por exemplo aí aconteceu neste fundo, que em períodos acabou parando aí de gerar, né, receita. As usinas não estavam em operação de 100% da sua capacidade. Então isso acabou interferindo na geração de receita e obviamente o mercado precifica. E outro motivo é a falta de histórico, né? Um fundo novo ainda não tem um histórico de geração de receita, ainda não tem um histórico de distribuição de dividendo. O mercado acaba também penalizando o fundo por conta disso daí, porque o mercado olha, não vê liquidez, né? O fundo tem poucos cotistas ainda, então esse acaba sendo aí um fator negativo para esse tipo de fundo recém-chegado na bolsa. E um motivo fortíssimo, né, que bateu com força na cota do fundo foi a distribuição de dividendos, né? Em alguns meses de 2025, o fundo simplesmente não distribuiu nada, né? Por exemplo, em junho, em julho, a distribuição simplesmente foi zero, né? E quais foram os motivos, né? O que fez o fundo, né, não distribuir? O fundo não gerou receita, o fundo reteve recursos? Bom, o fundo é um fundo novo, né? Ainda está em fase de reestruturação, ou melhor, de estruturação de carteira. A geração de receita com venda de energia ainda não atingiu o ponto de equilíbrio e os custos iniciais, eles são altíssimos, né? O que faz o fundo, em alguns períodos, né, em fundos novatos, reter recursos, né, ao invés de distribuir dividendos. Reter recursos para deixar o seu portfólio enxuto, para aí sim atingir um equilíbrio de geração de receita, né, um equilíbrio de caixa, para aí sim voltar a distribuir de maneira mais consistente os dividendos. Mas quando investimos em fundo imobiliário, investimos justamente com o foco de receber mensalmente. Então, aquela galera, né, que entrou no fundo sem saber que era um fundo recém-lançado, entrou apenas olhando para o valor da cota, né, quando em algum mês ou outro o fundo não distribui, a galera logo mete o pé. Então você precisa ter bastante atenção com esse tipo de fundo, porque você precisa ter uma visão de longo prazo, você precisa ter apetite ao risco para investir em fundo e em empresa que estão iniciando, né? Porque tudo no início é muito árduo, doido. E quais são os riscos de investir neste fundo, né, no RENV11? Bom, o primeiro é o risco regulatório, né? O setor de geração de energia distribuída, ele ainda depende de políticas e tarifas que podem mudar a qualquer momento. É importante falarmos também do risco operacional, porque usinas solares dependem de manutenção de maneira constante. Também o risco de liquidez, é um fundo novo com poucos cotistas, então pode ser difícil você se desfazer da sua posição, né? E também o risco de rendimento. O fundo, ele está e deve continuar, né, nos próximos trimestres oscilando na distribuição de rendimento
e obviamente também na valorização da cota, tá? Então você vai colocar a sua grana lá, então em um mês ou outro você pode ver a sua carteira desvalorizando ao invés de valorizando, né, com a valorização da cota e também com o recebimento de proventos. Então você precisa estar ciente desses riscos antes de montar posição neste fundo novato, em qualquer outro fundo novato ou ação novata também. E qual que é a minha opinião sobre este FII? Bom, a proposta é interessantíssima, tá? Visto que o fundo é focado, né, em investimentos em geração de energia distribuída, né? Também focado em usinas já em operação, é um risco aí mitigado, né? O risco da construção. Porém, é um fundo ainda novo, recém-lançado, com todos esses desafios que eu citei ao longo do vídeo, tá? Se você busca renda mensal consistente, não é uma boa opção para você, doido. Existem outros fundos aí no mercado, não precisa ser necessariamente de energia, do setor de energia, tá? Existem poucos deles. Eu tenho um em carteira aí, que é o SNEL 11, não estou recomendando para ninguém, mas é um fundo que também apanhou com força, demorou bastante, né, para atingir o patamar que está. Porque, como eu falei, tudo no início é muito difícil, tá? Então, se você busca uma renda mensal consistente, existem fundos aí já sólidos no mercado. Agora, se você tem apetite a risco, né, se você está disposto a correr um risco, né, e entende que esse fundo pode atingir, né, no longo prazo, no médio e longo prazo, o seu valor patrimonial, como eu citei aí, de R$14, aí vai de cada um querer apostar, tá? Porém, no momento da nossa economia, até a renda fixa é muito mais atrativa do que você se arriscar nesse tipo de investimento aí, tá bom? É um risco desnecessário para se correr, né? Eu particularmente não colocaria a minha grana lá. Mas é interessante a gente estar olhando, né? Porque de repente o fundo atinge algum momento ali de equilíbrio e ainda, como o mercado ainda não está olhando para ele, de repente se abre aí uma porta de entrada, né? No mínimo, vale você ficar monitorando esse fundo, né? E não só esse fundo, empresas promissoras, fundos promissores que ninguém está olhando no momento. Porque de repente atinge ali um ponto de geração de receita, de entrega de resultados, como ninguém ainda está olhando, é a hora de se posicionar. Mas exige estudo não apenas do fundo, mas do setor e do mercado como um todo. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!